Amém? Que bênção, né? A gente poder ouvir testemunhos. Deus espera que... Senta, Robson. Aqui na frente, Robson. Tem lugar aqui, ó. Deus espera que nós abrir os corações para Ele. Deus espera que a gente faça isso, que abrimos o nosso coração para Ele, declarando para Ele aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos passando, tanto na parte da alegria, quanto também na parte da tristeza, né? Às vezes nós precisamos disso, amém? Eu vou pedir um favor para vocês, todos vocês que tiverem celular, eu gostaria que vocês desligassem seu celular, amém? Ou colocasse no mudo, para que a gente possa participar. É muito importante a gente ouvir a palavra de Deus e a praticá-la. Mas para praticar, nós precisamos ouvir e entender aquilo que nós estamos ouvindo. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas nós não estamos ouvindo Deus. Nós estamos aqui dentro, corpo presente. Mas o nosso coração, a nossa mente, aquilo que Deus precisa de nós, está vagando muitas vezes no celular. A não ser que você use o celular para a palavra. Mas mesmo assim, eu acho melhor você trazer a sua Bíblia física. Amém? Precisava falar. Hoje nós vamos terminar a nossa série do mês de março, onde foi ministrado sobre a base cristã. No primeiro domingo de março, nós falamos sobre a nova vida de Cristo. E o segundo, Cristo como Senhor e a palavra como fundamento. E no terceiro, vida espiritual e comunhão com Deus. E o quarto, o Espírito e a capacitação para a vida cristã. Veja se vocês conseguem captar o que eu estou dizendo aqui. Nós temos uma série onde nós ensinamos a base cristã para todos. Amém? E hoje cabe a mim falar sobre igreja, discipulado e missão. Nem gosto de falar sobre missão, né? Então, nós vamos estar falando aqui um pouquinho. E eu estou com uma expectativa tremenda para você hoje. Algo tremendo na sua vida hoje. Deus tem algo maravilhoso para te entregar. Eu creio que Ele já está fazendo isso, desde o início que nós entramos aqui. Amém? Quero falar sobre a construção de um vaso. Por isso eu pedi para a dona Ana emprestado, até agora há pouco ela estava orando, fui lá fuçar nas coisas, eu não estava vendo o vaso estava ali. Eu quero falar sobre a construção de um vaso de bênção, capaz de conter a unção de Deus e retê-la. Não é só conter, o vaso tem que retê-la. De repente você está com um vaso como esse, furado. Não é? Então, se você tiver furado, tudo aquilo que você recebe vai embora. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você retenha para abençoar a vida de muitos outros, derramando sobre eles tudo aquilo que está cheio da parte de Deus na sua vida. Deus tem planos para você. Deus tem plano para nós. Deus quer trabalhar e tratar com cada um, eu creio, nessa manhã aqui. Hoje eu subo aqui, como eu falei, com esse vaso, para ministrar sobre o vaso de bênção. Sobre um vaso de bênção. Um vaso de barro como esse, que pode ser fabricado por um oleiro. Embora esse aqui tenha sido produzido em escala industrial, um vaso de barro que passou por um processo, ele também foi modelado. Diga, modelado. Eu quero ser
modelado pelas mãos do Senhor. Amém? O mesmo processo que Deus mostra ao profeta Jeremias, conforme vamos ler agora, nesse livro que eu quero que você abra agora comigo, a sua Bíblia, é em Jeremias, capítulo 18, aonde nós vamos ler. Amém? Do versículo 1 ao versículo 8. Todos acharam? Jeremias 18, do versículo 1 ao versículo 8. Igor, veja se precisa de ajuda. Sibéria tem 2 lugares aí? Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Esta é a palavra que veio a Jeremias. Levanta-se e desça à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então desci à casa do oleiro e o vi trabalhando com uma roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se nas suas mãos. Por isso ele fez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Então a palavra do Senhor veio a mim. Ó Israel, será que não posso agir com vocês como fez o oleiro? Perguntou o Senhor. Como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó Israel. Se em algum momento eu decidir que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti se converter das suas perversidades, então eu me arrependerei e não trarei sobre ele a desgraça que tinha planejado. Amém? Feche teus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos mais uma vez por esse dia. Que a tua graça, o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia cubra as nossas vidas. Que o Senhor possa abrir os nossos corações para entender o processo, aquilo que o Senhor deseja de nós aqui nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém? Sabe, irmãos, o Senhor nosso Deus tem um jeito todo especial para moldar o caráter de cada um dos seus servos. Deus, ele tem um tato especial para moldar a vida de cada um de nós, do jeito dele. Jeremias fala sobre o oleiro de barro e mostra como Deus tem poder sobre Israel e sobre qualquer pessoa. Assim como o oleiro tem sobre o barro, Deus tem poder sobre as nossas vidas. Aqui podemos entender que a soberania de Deus e a necessidade de nos submetermos à vontade dele. Nós entendemos a soberania dele, mas também temos que ter a necessidade de entender aquilo que ele quer de nós. Assim como o barro se molda na vontade do oleiro. Assim, o barro é moldado na vontade do oleiro. E nessa perspectiva de Jeremias, podemos aplicar a missão e o discipulado, mostrando que Deus molda a igreja como barro para cumprir a sua missão. Deus quer nos moldar como igreja para cumprir a missão que Ele nos determinou. Assim como o oleiro trabalha o barro, Deus trabalha a igreja para ser uma ferramenta
eficaz em suas mãos para alcançar nações e fazer discípulos. Agora, o profeta Jeremias desce à casa do oleiro para observar justamente isso. O que ele observou? Como o barro era trabalhado. Então ele se compromete a observar o modelamento, como está sendo moldado. Jeremias vê o barro ser modelado, tomando forma de vaso. Sabe, a casa do oleiro, eu poderia escrever aqui hoje, Kairos, casa do oleiro. Ou tirar o Kairos e escrever, igreja de olaria. Você não é só carne e osso, alma e espírito. Pense, quem nos criou? De onde nós viemos? Do pó. Deus moldou com as suas próprias mãos. Aqui, hoje, tem uma olaria cheia de vasos, prontos, que talvez precisam ser examinados pelo Senhor e ver se não tem trincas. E aí nós vamos ver o processo se tiver trincas. Amém? Como o barro é trabalhado. Foi isso que Jeremias viu. Jeremias viu o barro sendo modelado, tomando forma de vaso. E no final de tudo, Jeremias entendeu que todo esse processo de moldar o barro é também necessário para a formação de caráter de servo de Deus. Quem é servo aqui? Deus quer nos moldar o caráter dele em nós. Nós não podemos ser servos sem o caráter de Cristo. Amém? Mas esse processo de moldar o barro não é tão simples. Talvez tenha sido especialmente isso que Deus mostrou a Jeremias. Ir à olaria, ir à casa do oleiro. Será que você poderia perceber, vindo à casa de Deus, que aqui pode ser uma olaria na sua vida? Então, quando nós lemos no versículo 3, Jeremias contando, eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com o barro sobre a roda de madeira. Ele relata isso para nós aqui no versículo 3. Eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com o barro sobre a roda. Amém? E aqui nós precisamos fazer uma observação. Precisamos entender logo que esse barro passou por algum estágio, por algumas fases que possibilitou ele ser moldado. Não é simplesmente pegar o barro e moldar. O barro precisou passar por algum estágio. E a primeira fase foi essa, a fase da escolha. Precisa ser escolhido. O oleiro precisa saber qual o barro que ele vai escolher. Existem uma pesquisa que diz que existem mais de 200 tipos de barro. Não é um tipo de barro, existem 200 tipos de argila, de barro. E muitos tipos de barros são conhecidos pelos artesãos. Entretanto, apenas 8 tipos de barro servem para se fabricar vasos. De 200, só 8 servem para ser fabricados vasos. Irmãos, irmãs, Deus escolheu você e Deus escolhe o barro que Ele quer usar. Sabe o que isso significa? Significa que se você foi escolhido por Deus para ser filho dele, servo dele, então isso revela que você é feito de um barro especial, próprio para ser moldado, trabalhado por ele. Amém? Agora, bata no ombro da pessoa do teu lado aí e diz para ela assim, você foi feito de um barro bom.
escolhido por Deus. Nós devemos valorizar isso. Você e eu somos servos de Deus, porque Ele mesmo nos escolheu, Ele te escolheu. O Senhor que escolheu você, não fui eu. Ele me escolheu. Ele quis moldar a minha vida. Ele quis moldar a vida do Léo. Na Bíblia, o apóstolo Paulo gosta de mencionar isto nas suas cartas. Em Efésios capítulo 1, versículo 11, diz assim: nele fomos também feitos herdeiros, tendo sido predestinado conforme o plano daquele que fez todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Ele nos predestinou a ser vaso. Ele nos moldou. Em Colossenses capítulo 3, no versículo 12, diz assim, Paulo escrevendo: portanto, como escolhido de Deus, santos, amados, vistam-se do profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Vasos, vocês são escolhidos de Deus. Portanto, Paulo escreve para nós, como escolhido de Deus, sejam santos, amados, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Olha o que Deus pede para nós, como vasos. Alguma dessas referências está fazendo falta na sua vida? Ou você tem cumprido com todas elas? O apóstolo Pedro também escreveu algo muito interessante para nós como vaso. Mas, vou até falar para vocês, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, um povo adquirido para que anunciasse as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não era povo, mas agora sois povo de Deus. Vaso, olha o que Deus diz de você. Portanto, irmãos, tenha uma alta conta o fato de haver sido escolhido para servir a Deus. Pense nisso. Não é chamado para jogar uma partida de futebol. Essa é a primeira fase. Depois o barro passa para a fase do curtimento. Agora vamos voltar para o versículo 4. Observe que o vaso que Jeremias viu ser feito se partiu e quebrou. Isto aconteceu quando o barro não estava muito bem curtido. O oleiro estava lá trabalhando o barro trincou na mão dele, quebrou, porque não estava bem curtido. E a lição agora aqui, irmãos, é que quanto maior a obra de Deus quer que você realize, maior será o tempo que você deve estar a só, meditando, avaliando a sua vida diante de Deus. Estão comigo? O curtimento do barro é como naquela época em que Deus está pronto a falar e ouvir a todos os seus filhos, menos você. O curtimento do barro é quando naquela época que você conversa com Deus. Deus ouve todo mundo, Deus responde para todo mundo, menos para você. O barro está sendo curtido. As pessoas oram e as portas se abrem. As pessoas oram e Deus age. E você faz a mesma coisa. É quando você fica como Jacó no Peniel, lutando, buscando, clamando: Senhor, não te deixarei ir, se não me abençoar. Mas Deus continua calado. É o curtimento.
Amados, todos os grandes servos de Deus experimentaram um deserto nas suas vidas. Amém? Agora, depois de curtir o barro, escolher, curtir, passamos agora para a fase terceira, que é a fase da prensa. É quando o barro é tirado do curtimento, talvez depois de muito tempo, ele é colocado no local próprio, para ser literalmente pisado, amassado e prensado. O barro, para ser feito vaso, precisa ser colocado no lugar onde ele vai ser pisado, prensado, amassado. Pisar e prensar o barro é necessário para que todo ar existente nele seja tirado. Senão, forma-se bolhas e o vaso fica defeituoso. O vaso quebra, o vaso trinca na mão do oleiro. Quem sabe o motivo de lermos esse versículo 4? É que o vaso se quebrou na mão do oleiro porque tinha bolhas. O devido fato do barro não haver sido pisado o suficiente. Ele não foi pisoteado o suficiente, prensado o suficiente. Por isso tinha bolha. Então, pisar o barro é uma fase importante do processo da fabricação do vaso de barro. Agora, o que você imagina estar acontecendo quando, em determinado momento da vida, Deus permite que você seja humilhado, desprezado, ferido e coisas assim? Essa é a fase do pisar, irmão. Deus querendo que o vaso de bênção tire tudo aquilo que faz mal, permitindo que você seja pisado. Nessa fase parece que tudo e todos falam mal de você. Ninguém te entende. Todo mundo julga as suas atitudes. Mas para que esse propósito de Deus na minha vida? Para que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus quer me pisotear? Por que Deus permite isso? É para que você perca todo o orgulho, toda a vaidade, toda a sua autoconfiança. Muitas vezes vejo no olhar de algumas pessoas no meu trabalho essa altivez. Amado, para você ser feito vaso de bênção, cada bolha de ar do pecado precisa ser removido do seu coração. Como é que Deus faz isso? Como é que o processo do barro não vai ter bolha? Sendo esmagado, pisoteado, apertado. Por isso que a Bíblia, nós lemos a carta de Tiago. Ele diz assim: meus irmãos e minhas irmãs, sinta-se feliz quando passar por todo tipo de aflição. Ou como diz uma versão antiga, tem de bom motivo de toda alegria ao passar por várias provações. Vaso, Deus está te aperfeiçoando. Igreja, Deus está nos aperfeiçoando. Deus está tirando as bolhas, o ar. Amém? Porque sendo filho de Deus, quando Ele permite que o mal sobrevenha, não é porque Ele está visando a sua destruição. Deus está fazendo vasos úteis. Nós vamos ser vasos úteis na mão dele. Depois de passar, outra parte, depois do barro ser havido escolhido, curtido, pisado, nós vamos entrar na quarta fase do barro. A fase de acrescer alguma coisa sobre nós. Versículo 4. Tornou a perguntar: por que motivo o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro?
Terá faltado algum ingrediente naquele barro? Porque o barro, para ser fabricado, para a fabricação de vaso, se faz necessário acrescentar algumas coisas, como uma palha fina, pedra triturada, resto de cerâmica, pois sem essa mistura, o vaso se torna fraco, frágil e se quebra fácil. Dentro da casa do olheiro, olha aqui, dentro da casa do olheiro, nós temos palha, nós temos a pedra triturada, nós temos cerâmicas quebradas. Eu disse que seria a casa do olheiro, né? Essa casa do olheiro, aqui tem. Aqui tem palhas, aqui tem pedra triturada e aqui tem cerâmica quebrada. Mas tudo isso é importante para que se construa um vaso novo. Amém? Deus não quer vaso fraco para a sua obra. Deus não quer homens e mulheres que sirvam sem consistência, sem firmeza. Deus não quer isso. Incapaz de suportar a glória do Senhor. Ou incapaz de reter o enchimento da unção. Deus não quer isso. Deus quer pessoas capacitadas para reter a glória dele. Pessoas capacitadas para reter o enchimento do Espírito Santo. O vaso desejado por Deus é daquele tipo que serve para uso diário. Como diz no ditado popular, pau para toda obra. Deus quer pessoas assim. Deus quer vasos dessa forma. Sabe, deixa eu dar um exemplo. Eu já observei isso na minha casa. Quando estamos só nós dois, eu e a minha esposa, nós pegamos os pratos para se alimentar, os pratos diário, o prato que a gente usa diariamente, né? Mas quando as minhas filhas também estão lá, não tem problema, a gente usa esses pratos também. Mas quando chega alguém de fora, aí a gente pega aqueles de porcelana. Não come nessa mesa, come nessa outra. Coloca lá, arruma, bonitinho. Tudo de melhor que a gente tem, né? A gente coloca lá, pratos de porcelana. Isso para quando tem uma pessoa de fora. Mas no dia a dia, nós usamos aquele prato mais rígido, mais resistente. São os famosos Duralex, marronzinho. Então a gente usa esse que pode cair, que não quebra. Mas o porcelana, se cair, vai quebrar. Irmãos, em sua obra, Deus não quer vaso de porcelana. Ele quer usar você. E Ele quer te formar vasos fortes. Vasos resistentes, que diariamente passa por luta, por problema, mas não se abala. Por isso recebe, nessa manhã, essa palavra, que o Espírito Santo possa acrescentar aquilo que é necessário para a sua vida. Porque para servir a Deus como vaso de bênção, você precisa ter santidade, humildade, compromisso, disciplina, discipulado, submissão e obediência. Se você não tiver obediência, não for submisso, não ser discípulo, não ter compromisso, não ser humilde, não ter santidade, vaso furado. O que você vai reter aqui? Estão conseguindo entender? Você será um vaso fraco se você não reter essas coisas. Se você não reter a humildade, a santidade, o compromisso, ser discípulo, submissão e obediência. Como você vai reter
essas coisas. Agora, vamos à última fase do processo. Depois do barro haver sido escolhido, curtido, pisado, recebido acréscimos necessários, ele então entra na fase do molde. Nós vamos moldar agora. Amém? Versículo 4 ainda. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro conforme ele queria. Vou ler novamente. Quando o pote que o oleiro, o vaso que ele estava fazendo, não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro conforme ele queria. Aí o Eterno disse, o Senhor perguntou para Jeremias: será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro fez com o barro? E o que o oleiro fez? Ele estava formando o barro trincou, o barro quebrou, ele pegou o barro de volta, amassou o barro, molhou o barro, foi umedecendo o barro, até que ele começa a fazer o barro novamente. Aí Deus fala para Jeremias: será que eu posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro fez com o barro? Será que eu posso esmagar? Será que eu posso apertar? Será que eu posso umedecer? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Ele falou para Jeremias: vocês estão nas minhas mãos. Israel está nas minhas mãos. Esse contexto, se a gente for estudar um pouquinho mais, a gente vê que vem de uma divisão das tribos de Israel. Aqui Deus está falando para Judá, porque as outras 10 tribos já estavam cativas. A tribo de Judá, ela uma hora estava bem, outra hora estava mal, uma hora adorava a Deus, uma hora adorava outros deuses. Essa é a fase do barro tomar forma. Tomar uma forma definida, a fase do molde. O profeta Jeremias observou e disse que o oleiro olha para o barro, molda o barro e coloca na roda. A roda fica girando e ele moldando. A fim de quê? Que ele coloca o barro numa roda, numa madeira, para moldá-lo. Portanto, nesse ponto em que o barro está prestes a se tornar um vaso segundo o coração do oleiro. A observação do oleiro. Ele fala: esse barro agora está bom. Ele trincou em minha mão, eu trouxe ele de volta, acrescentei água, acrescentei algumas coisas que era necessário, e o barro agora ficou bom. Quando nós olhamos para a igreja de Cristo, não estou falando a Kairos, a igreja de Cristo, também somos nós. Quando nós olhamos para a igreja, nós encontramos muitas vezes, muitas atividades dentro da igreja. Muitos cursos, muitas coisas. Não vou relatar tudo que tem dentro de uma igreja. Mas o que nós precisamos observar é que se nós estamos sendo tratado como um barro que precisa ser moldado diariamente. Nós vamos até o Senhor, nós confessamos os nossos erros, confessamos os nossos pecados, somos limpos, purificados, mas somos seres humanos, somos carne, e às vezes nós falhamos, erramos novamente, pecamos novamente. Aí Deus precisa tirar essas bolhas de ar de dentro de nós, para que nós possamos ser isso que Deus está nos ensinando. Assim se passa conosco, irmão. Somente quando nos rendemos à vontade de Deus, como barro em suas mãos, é que o Senhor, então, pode moldar a nossa vida. Sabe, qual o molde que o Senhor deseja para a sua vida?
Qual é o molde que o Senhor deseja para a tua vida? De um servo com caráter de Cristo? Com atitudes de cristão? Com o amor de Cristo? Não é esse o caráter que Deus quer de mim, de você? Deus quer isso de mim. Ele requer isso de mim, requer isso de você. Deus quer que sejamos da forma como Jesus, servos cheios do Espírito Santo, como está escrito. Deus deu sua vida por nós. Devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Sabe, Jesus declarou: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Porém, somente servos, somente pessoas que foram moldadas por Deus são capazes de viver assim. Quando nós não passamos por esse processo, nós não temos a capacidade de fazer isso. Sabe, é necessário você passar por todos esses processos. Irmãos, depois de Deus ter nos escolhido, nos deixado criar liga, ter tirado todo o nosso orgulho, autoconfiança, ter nos acrescentado santidade, humildade, obediência e outras virtudes, então, finalmente, Ele pode começar a nos moldar. Presta atenção, eu vou repetir. Depois de termos escolhidos, termos deixado criar ligas, ter tirado fora todo o nosso orgulho, autoconfiança e ter nos acrescentado a santidade, a humildade, obediência e outras virtudes, então, finalmente, Ele pode começar a nos moldar. Será que nós passamos já por todo esse processo? Quando nós estivermos prontos, vem a unção de Deus, vem o Espírito Santo de Deus e nos enche de poder para fazer a obra de Deus. Se você quer ser um vaso de bênção, esse é o processo. Ser um vaso para cumprimento da missão a qual o Senhor nos chamou, retém que aprendemos e aplicarmos aquilo que aprendemos diariamente. Não adianta eu reter uma palavra ministrada na minha vida se eu não aplicá-la. Eu tenho que aplicar aquilo que Deus está falando para mim. Deus está me dizendo: Pinho, faça dessa forma. Eu tenho que fazer como Deus falou, e não da forma como eu quero fazer. Deus nos ensina, nós estamos aprendendo diariamente como cristão aquilo que Deus deseja de nós, como filho, como servo, como vaso. Mas nós estamos aplicando? Mas se não retermos o que Deus quer fazer, põe a si mesmo agora as mãos de Deus. Se nós não retermos, põe-se na mão de Deus. Fala: Deus, eu quero. Se até agora eu não consegui reter aquilo que o Senhor vem falando na minha vida, hoje eu quero reter isso. Eu quero ser esse vaso. Eu preciso ser esse vaso. Deixa Deus trabalhar a sua vida, curtir. Deixa Deus sonhar com você, usar como vaso de bênção. Quem sabe, para transformar a sua família. Quem sabe, para pregar o evangelho aos seus vizinhos, ou a outras nações, outras terras. Quem sabe, para gerenciar um negócio que irá garantir o ensino cristão para as crianças. Ou quem sabe ainda, o sonho de Deus seja usá-lo na música, na arte, na adoração. Quem sabe Deus sonha com você na direção do ensino público, na engenharia, no sistema, que facilita a vida de todos.
Amado, não faça resistência. Não tenha reserva. Deus quer fazer de você um vaso de bênção. Como estamos permitindo que Deus nos molde para a sua missão? Como nós estamos nos permitindo para que Deus nos molde para a sua missão? Como? Como estamos sendo moldados para ser discípulos eficazes em Cristo? E para a gente finalizar, isso é na dependência de Deus. Assim como o barro não se faz sozinho, nós não somos autossuficientes. Você não vai a lugar nenhum sozinho, se você não tiver Deus. Precisamos de Deus para ser moldado e dar propósito à nossa vida. No processo de transformação, o oleiro não joga fora o barro quando ele não está perfeito. Ele trabalha até moldar. Deus faz as mesmas coisas conosco. Ele nos transforma para o bem. Deus quer fazer isso conosco. E qual é o propósito maior disso? Você foi criado com um propósito específico. Deixa Deus te moldar para você fazer aquilo que Ele te escolheu para fazer. Deus planejou você. Deus planejou o primeiro homem. O primeiro homem foi feito com as mãos dele. E ele soprou o espírito de vida sobre aquele homem que está sobre nós até hoje. Na missão, a submissão e a obediência. O barro não questiona o oleiro. Você já viu se o barro questionando o oleiro? E por que você questiona a Deus? Por que nós questionamos a Deus? Se nós estamos sendo tratados. Nós temos aqui uma irmã que vai completar 89 anos, semana que vem. Né, dona Dedé? 89 anos. Até hoje, ela está sendo moldada por Deus. Até hoje, Deus está trabalhando a vida dela. Até hoje, Deus está colocando partes que precisam ser tratadas na vida dela. Até hoje, Deus quer continuar abençoando a vida dela. E ela responde. Sabe como ela responde? Orando por mim, orando por você. Orando pela família dela, buscando, clamando, pedindo, acreditando. Você acha que é fácil para ela chegar aqui com 89 anos? Está sentada ali há 1h30, desde que chegou? Não é. Quando ela entra no carro, ela já vem orando, e orando em línguas, e chora. Chora pelo culto, chora. Como as intercessoras, as outras irmãs também. Isso é um vaso, é um processo. Submissão e obediência. Se você não tiver submissão e não tiver obediência, vaso furado. Não vai reter nada. O barro, como eu disse, não questiona o oleiro. Nós devemos confiar e obedecer em Deus, mesmo quando não entendemos o processo. Confia, acredite, Deus está nos moldando. Amém? Aqui está o Senhor Jesus.
moldando a sua vida, a minha vida. Aqui o que está na mão do Senhor não é um vaso igual a esse. Ali é um vaso tirado do uso comum. Você é diferente do mundo. E você precisa tomar consciência disso. E se você ainda não tem consciência de que você é um vaso escolhido de Deus, você tem essa manhã para poder se render ao Senhor e dizer para Ele que você quer ser esse vaso. E se você que já é um vaso, porém está furado, Deus quer te refazer. Deus quer retomar aquilo que Ele iniciou um dia na sua vida. Amém?